Um médico nos Estados Unidos pode ganhar $300 mil por ano. Um fundador de startup pode ganhar $300 mil por mês. Os dois trabalham duro, os dois dormem pouco, os dois têm diplomas. Então, o que exatamente os separa? Não é talento, não é sorte, não é nem mesmo o capital inicial. É o sistema de pensamento que cada um usa para enxergar o mundo. E esse sistema é treinável, como afirma Napoleon Hill em A Lei do Triunfo. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Napoleon Hill levou 20 anos entrevistando os homens mais ricos do mundo para chegar a essa conclusão. Não é motivação, é estrutura mental. Existe uma mentira silenciosa que a maioria das pessoas acredita desde criança. Quem trabalha mais, ganha mais. Olha ao seu redor. Um pedreiro começa às 5 da manhã e termina quando o sol se vai. Uma enfermeira trabalha turnos de 12 horas e ainda pensa nos pacientes quando chega em casa. Um operário de fábrica repete o mesmo movimento por décadas, com uma precisão que nenhuma máquina consegue imitar completamente. Essas pessoas trabalham mais do que a maioria dos milionários jamais vai trabalhar na vida. E ainda assim, enquanto elas se perguntam como vão pagar as contas do mês, alguém sentado numa sala de reunião, fazendo ligações, desenhando estratégias, volta para casa num carro que custa mais do que um ano de salário delas. O que está acontecendo aqui? A resposta desconfortável é esta. O mercado não paga pelo esforço, ele paga pelo valor criado. E a criação de valor começa no cérebro, não nos músculos. Robert Kiyosaki disse no livro Pai Rico, Pai Pobre, que a maior diferença entre um rico e um pobre é o que fazem com seu tempo livre. O tempo livre não é o tempo que sobra, é o investimento mais importante que você pode fazer em si mesmo. Pense desta forma. Existe um jovem chamado Pedro. Aos 26 anos, trabalhava 10 horas por dia numa loja de materiais de construção. Ganhava abaixo do que precisava e sentia que, por mais que se esforçasse, o número na conta não mudava. Um dia ele percebeu algo. Toda semana clientes chegavam com as mesmas dúvidas. Como misturar argamassa? Quanto de rejunte usar? Qual tinta aguentava a umidade? Perguntas simples, que ele respondia de graça dezenas de vezes. Pedro começou a gravar respostas curtas para essas perguntas. Em 6 meses, acumulou 80 mil seguidores. Em um ano, marcas do setor pagavam para aparecer nos vídeos dele. O esforço físico de Pedro não aumentou. O valor que ele criava, sim. Isso não significa que trabalho duro seja irrelevante. Significa que trabalho duro sem direção é apenas movimento caro. Como o escritor James Clear diz em seu livro Hábitos Atômicos, você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. Pedro não mudou de esforço, mudou de sistema, e o sistema é o que escala. Existe uma diferença concreta entre a forma como pessoas que constroem riqueza pensam e a forma como a maioria das pessoas pensa. Não é uma diferença de QI, é uma diferença de perguntas. A maioria das pessoas pergunta: como posso trabalhar mais horas? A mente que cria riqueza pergunta: que problema posso resolver que ainda não tem solução boa? A maioria pergunta: como posso economizar mais? A mente rica pergunta: como posso criar mais fontes de valor? A maioria pergunta: o que eu preciso fazer hoje? A mente rica pergunta: o que se eu fizer de forma consistente por 2 anos vai mudar completamente minha situação? Esse tipo de pensamento não é natural, não nasce com a pessoa, é treinado. Segundo Carol Dweck no livro A Nova Psicologia do Sucesso, a paixão pelo aprendizado, e não pela validação, é o que diferencia as mentes de crescimento. Carol Dweck passou décadas pesquisando o que separa pessoas que evoluem das que estagnam. A conclusão dela é a mesma, não é capacidade inata, é o tipo de mentalidade que você cultiva. E como qualquer treino, exige consistência, exige se expor a ideias novas, exige questionar crenças que você carrega há anos. Exige, acima de tudo, estar disposto a agir mesmo sem certeza total. Como afirma Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, a facilidade cognitiva é o estado que prevalece quando tudo está bem. O esforço cognitivo é o que nos faz pensar devagar,
e é aí que a qualidade das decisões melhora. Portanto, pensar bem dá trabalho. O cérebro prefere o atalho. É por isso que treinar o pensamento estratégico é um ato deliberado, não acontece sozinho. Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento caro. Quem constrói riqueza com o cérebro também tem uma relação diferente com o fracasso. Para a maioria das pessoas, fracasso é evidência de que não deveriam tentar. Para quem pensa de forma estratégica, fracasso é um dado, informação sobre o que não funciona, que ajuda a calibrar o próximo passo. Não estamos falando de autoajuda, estamos falando de método. Testar uma hipótese, medir o resultado, ajustar, tentar de novo. Afinal, como bem diz Carol Dweck, na mentalidade de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência dolorosa, mas não define quem você é. O Pedro errou no formato dos primeiros 20 vídeos, depois ajustou. Errou no preço do primeiro patrocínio, depois aprendeu a negociar. Cada erro foi uma aula que ele não pagou numa faculdade. Cada ajuste que Pedro fazia era um passo para se tornar o tipo de criador que consegue viver do que faz. Então, deixa eu te perguntar algo diretamente. Qual é o problema que você resolve melhor do que a maioria das pessoas e que você ainda não transformou em valor para o mundo? Não precisa ser grande, não precisa ser revolucionário. Pode ser ensinar alguém a organizar as finanças do mês. Pode ser ajudar pequenos negócios a aparecerem no Google. Pode ser explicar com clareza algo que a maioria das pessoas acha complicado. O ponto de partida de toda realização é o desejo. Lembre-se disso bem. Desejo fraco traz resultados fracos. Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. O desejo precisa ser específico. Não apenas algo como quero ganhar mais, mas quero resolver este problema específico para essas pessoas específicas e fazer isso melhor do que ninguém. A vida que você deseja já existe. As oportunidades estão disponíveis. Os problemas que precisam de solução estão esperando. A única questão é se o seu cérebro está treinado para reconhecê-los. Se esse conteúdo fez você pensar diferente sobre como você usa o seu tempo, considere se inscrever no canal. Temos novos vídeos toda semana. Um grande abraço e até logo!